Bem-vindo ao Sim ou Não, o programa de debate do amanhã.pt. Esta semana vamos debater a grave situação das pessoas em situação de sem-abrigo. E a pergunta é, mais abrigos temporários são a melhor solução? Sim ou não? Este é, aliás, o pretexto também para debater a eficácia das políticas públicas para reduzir o número de sem-abrigo em Portugal. Comigo tenho Horácio Félix, presidente da Comunidade Vida e Paz, e Américo Nave, diretor executivo da Crescer, que é uma associação de intervenção comunitária. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade, a vossa agenda para este debate. Já sabem que têm cerca de 1 minuto cada um para defesa da tese em relação a esta pergunta, que é o início de uma conversa, de um debate. E a seguir, portanto, obviamente, entramos em debate. Começo por si. Pode ser? Então, obrigado pelo convite. De facto, a situação das pessoas em situação de sem-abrigo é uma situação complexa, porque cada caso é um caso. Tem variantes muito próprias e as soluções, digamos, os remédios também são diferenciados. O que é que os albergues nos permitem? Permitem, de certa forma, fazer um caminho com a pessoa no sentido de recuperar a sua dignidade e de certa forma, estabilidade emocional. São locais onde a pessoa, além da possibilidade de dormir, ter alimentação, de tratar de alguma documentação, de iniciar o seu processo, digamos, social, ou seja, onde a pessoa tem um tratamento ao nível da biopsicossocial, que lhes permite iniciar esse caminho com vista à sua autonomização e recuperar a dignificação como pessoa. Muito bem. Portanto, eu acho que é necessário mais. Não é a solução total, mas é uma boa solução, um bom remédio. Vamos já debater. E o Américo, qual é a sua posição? Olha também para um modelo nórdico, se calhar como solução? No fundo, para dois modelos, um mais norte-americano, que é o Housing First, que nasceu nos Estados Unidos no início dos anos 90, e um conjunto com o nórdico, que é criar mais habitação para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Nós, quando estamos a falar das pessoas em situação de sem-abrigo, na nossa perspectiva, só estamos a falar de um tema, que é a habitação. Porque a partir do momento em que a pessoa tem uma habitação, podemos continuar a falar de outras questões, de outras necessidades, como a saúde mental, os comportamentos aditivos, seja o que for, mas a palavra pessoa em situação de sem-abrigo cai. E, portanto, o que nós temos que criar, em primeiro lugar, é habitação para estas pessoas. E ao longo dos últimos 40 anos, eu arrisco-me a dizer que este modelo das respostas partilhadas e dos albergues do centro de acolhimento falhou. Acho que podemos todos, se cada vez há mais pessoas em situação de sem-abrigo, cada vez há mais pessoas que se encontram nestas respostas de forma que nós chamamos porta giratória, porque passam 10, 20, 30 anos a ir para a rua, a ir para o centro, a ir para a rua, e nós conhecemos as mesmas pessoas que se mantêm nesta dinâmica, e em comparação com um modelo como o Housing First, em que 90% das pessoas não voltam à situação de sem-abrigo. E a questão, quando as pessoas entram nestas respostas, nestes centros, se não tem uma habitação para transitar, é muito difícil, mesmo para os técnicos que estão a trabalhar nestas respostas, criar autonomia aos próprios. E, portanto, o que nós hoje temos em Portugal é imensas respostas. Se nós dividíssemos isto assim num gráfico, temos uma resposta na prevenção, um círculo muito pequenino. As respostas de emergência, que é o que estamos a falar, que deviam ser respostas de emergência, um círculo muito grande, e depois a habitação, um círculo muito pequenino outra vez. E o que era necessário era que este círculo destas respostas de emergência fosse pequenino, que era as pessoas iam para estas respostas, e eu não estamos contra, mas no fundo deviam ser diminuídas neste sentido de as pessoas só deviam lá estar um mês, 2 meses no máximo, e depois transitar para uma habitação de forma mais autónoma. E, portanto, esta é a nossa perspectiva. Muito bem, vamos aprofundar depois esse tema. O Horácio defende... Concordo e discordo. Sim, mas a situação ideal, na verdade, é que esse tal círculo não fosse tão grande, o círculo da situação de emergência, e que fosse... Sim, embora não acho que seja assim tão grande, porque, de facto, nós na cidade de Lisboa temos cerca de 500 pessoas na rua. Portanto, quer dizer que as respostas de emergência não estão a funcionar. Ou pelo menos não estão a funcionar com a dimensão que deveriam estar. Quando eu falei que estes
digamos, casas de acolhimento de emergência são uma fase de estabilização, tem em vista o passo seguinte, que é conseguir habitação. Mas, se não tratarmos da pessoa, nomeadamente das pessoas que têm problemas de adição e especialmente de saúde mental, elas não vão querer casa, no sentido de ter capacidade para. Sim. Nós precisamos, paralelamente a tudo isto, tratar a pessoa. Se retirarmos a pessoa do centro da questão e nos focarmos só na questão da habitação, de facto, a nossa perspectiva não é essa. Primeiro a pessoa e depois encontrar a solução para aquela pessoa em concreto e para a sua situação em concreto. A situação dos albergues é aquilo que é possível neste sentido que eu falei de estabilização e de capacitação da pessoa. Portanto, seria sempre, do ponto de vista ideal, uma situação transitória. Muito bem. A questão é que, quando o Horácio diz que ainda há 500 pessoas na rua, é porque há milhares de pessoas nos albergues. Porque a questão é que as pessoas dos albergues deviam ter transitado para a habitação e não transitam. E, portanto, criarmos mais albergues é só aumentar um nível de respostas que há, eu não sei com exatidão, mas talvez 3.000 vagas que estão em albergues, pelo menos é os dados que se dá, é que estão aproximadamente 3.000 pessoas em situação sem abrigo. Em Lisboa não me parece. Tínhamos essa capacidade. Mas é esses os dados que também devem estar incluídos os quartos e sim, os quartos têm uma dimensão diferente. Sim, mas a questão é quanto mais tempo as pessoas estão na rua, pior fica a situação da saúde mental e pior fica a situação dos comportamentos aditivos. E é a partir também de uma casa que se cria estabilidade e segurança para as pessoas tratarem dessas questões que possam ter. E, portanto, o que muitas vezes nós também observamos é que muitas vezes, se nós tivéssemos dado uma resposta eficaz quando as pessoas chegaram à rua, teria sido muito mais fácil, com muito menos custos para o erário público, do que 10 ou 15 anos ou 30 anos. Nós contactamos com pessoas que tiveram 30 anos em situação sem abrigo. E só dizer uma coisa, que nós implementámos o projeto Housing First em 2013 e nunca encontramos ninguém que não aceitasse viver numa casa. Nunca encontramos ninguém que não quisesse sair da rua. Quando as pessoas lhes é proposto ter uma habitação individual, faz as suas próprias regras, todas as pessoas aceitaram. Estou de acordo, e o Housing First não é política de habitação, não é dar habitação às pessoas, é uma equipa especializada que ajuda a retirar as pessoas da situação sem abrigo, que tem como ferramenta uma casa, não é? Portanto, tem que haver um acompanhamento em muitas das situações dentro dessas habitações. Podemos também abordar, já a seguir, abordando esta questão do acolhimento, da habitação, mas queria abordar também outra questão, que é a nova estratégia de combate à pobreza e dos planos de desenvolvimento social, porque o que estávamos a pesquisar, alarga o conceito de pessoa em situação sem abrigo aos que se encontram em risco de vivenciar essa situação, digamos assim. Isto pode causar alguma criação conceptual, alguma confusão? Depende do conceito, precisamente, da pessoa em situação de sem-abrigo. Nós temos pessoas em situação de sem-abrigo, um grande grupo, que estão por razões essencialmente económicas, porque perderam casa, porque não têm capacidade de financiamento. E depois temos outro grupo, pessoas muito com adições graves e com problemas de doença mental. O primeiro grupo, digamos que a solução é mais fácil, porque essencialmente são questões quase logísticas, que é encontrar uma casa e dar algum apoio de retaguarda. E a pessoa começa a voar novamente sozinha. O outro grande grupo é um grupo muito complexo, que tem que ser visto, e por isso mesmo muitos estão 10 anos, 15 anos, 20 anos na rua, até chegar a um ponto em que aceitam ajuda e refletir sobre o seu sentido de vida. Temos tido muitas situações de pessoas que conseguimos recuperar, depois nas nossas comunidades terapêuticas, comunidades de inserção e nos apartamentos partilhados. Com apoio pós-alta, conseguem ter uma vida, digamos, normal.
muitas destas pessoas, nestes casos mais complexos, nunca mais terão capacidade de ter um emprego, ou então terão um emprego precário nos projetos do IFP. Temos muitas dificuldades em recuperar as ligações familiares quando existem, que é um problema grave. Quando conseguimos refazer as relações familiares, tudo é muito mais simples. Mas muitas destas pessoas tiveram situações familiares extremamente violentas, que é preciso depois reparar aquelas feridas com o tempo e conseguimos, e muitas vezes com situações de grande choro e de perdão, situações intensamente vividas. E, de facto, nós já lançámos este repto na altura à Sra. Ministra que estava em funções e vamos lançar também à Sra. Ministra que entrou recentemente em funções. Não existe em Portugal uma resposta social para pessoas que estiveram na rua, que precisam de um apoio pós-alta, numa unidade que lhes permita ter apoio médico, apoio clínico, alguma autonomia, porque estas pessoas nunca mais vão conseguir autonomia completa. Eu não queria dizer que seria necessário um lar, mas há de ser algo semelhante a uma instituição onde as pessoas estejam com a maior parte dos apoios, mas que ao mesmo tempo lhes permita ter alguma autonomia. Portanto, são pessoas com autonomia moderada. E a nível psiquiátrico, são situações relativamente complexas. Eu, noutra instituição que eu lidero, que tem uma ERP, portanto, mais conhecido pelos lares, neste momento tenho lá 7 pessoas que vieram da situação de sem-abrigo. Têm alguma autonomia e que se integraram muito bem no meio das pessoas mais idosas. Precisamos de encontrar respostas para esta nova realidade, que é uma realidade de pessoas acima dos 50 anos, 50, 60, 70, que nunca mais vão ter autonomia plena. E neste momento estão a ocupar vagas, por exemplo, nas comunidades de inserção, na sua concepção são unidades transitórias para a autonomia e que acabam por ficar ali, quantos deles até falecerem, infelizmente. É um desafio que lançámos e que vamos recuperar, porque precisamos de ser proativos e sabemos que os serviços públicos geralmente são muito reativos às situações, ou seja, só reagem quando a situação já é grave. E precisamos, de facto, de encontrar uma solução para estas pessoas. Isso permite, aliás, fazer também a pergunta ao Américo, sem prejuízo ainda de falarmos do modelo Housing First, mas o que o Horácio estava a referir, no fundo, tem a ver com questões de, também muitas vezes, burocracia do Estado. A situação de 2013, hoje em dia, é diferente em relação à habitação, em geral, em Portugal, porque passa a ser, talvez, o grande problema nacional, não sei se estarei a exagerar, mas, pelo menos, é a percepção que existe. Portanto, atribuir casas ou haver políticas que apontem para o Housing First não é fácil, neste momento em Portugal. Quer dizer, não sei se é fácil. A minha questão é que, se há 40 anos atrás nós tivéssemos posto a temática da habitação em relação às pessoas em situação sem abrigo, não estaríamos, se calhar, na crise de habitação que estamos todos nós. Se nós olhássemos para já um problema de habitação quando estas pessoas estão na rua, eu acredito que hoje não estaríamos a viver a crise que estamos a viver da habitação. A questão é que quando começa a abranger mais pessoas, começamos a dar mais atenção e começa a acontecer uma coisa que sempre dissemos, que é a linha entre estar e não estar em situação de sem-abrigo é muito mais tenue do que todos nós pensamos. E muitas vezes, quando nós estamos à procura de novas respostas, novas soluções, nós devemos pensar, se for eu amanhã a estar numa situação de sem-abrigo, que tipo de respostas é que eu gostaria e de que tipo de respostas é que me iriam dar mais ajuda para eu sair da situação de vulnerabilidade em que eu estou. As pessoas, eu até tenho uma ideia que muitas, pronto, às vezes, mas é o que nós pensamos, muitas vezes o próprio sistema que está criado para ajudar as pessoas em situação sem abrigo é o primeiro a criar grandes barreiras para a autonomia destas pessoas. Quando as pessoas entram no housing... Porque é uma lógica de dependência.
criam dependência às pessoas. As pessoas ficam dependentes dos serviços. E isto é uma cultura nossa, é uma cultura principalmente do sul da Europa, e é uma cultura de intervenção social em que as pessoas, por exemplo, que as pessoas viverem sozinhas numa habitação. Como é que esta pessoa agora é possível viver? E, portanto, o que nós temos provado é que isto é possível. E o que é importante, por exemplo, o Horácio estava a falar desta questão das pessoas com algumas dificuldades que deveriam ser criadas outras respostas. Estando de acordo que há pessoas que precisam de uma resposta de maior acompanhamento ou de respostas onde as pessoas tenham que ser acompanhadas diariamente, mas a lógica é igual para a população em geral. Porquê é que eu estou a pensar isso especificamente para a população em situação de sem-abrigo? Essa resposta deve existir para a população em geral, porque há muitas pessoas que já não conseguem viver de forma autónoma nas suas habitações. Porque se eu estou a criar uma resposta da área da saúde, da área, seja o que for, específica para estas pessoas, eu já estou a discriminar estas pessoas. Quando as pessoas, por exemplo, entram no Housing First, a primeira coisa que fazemos é inscrevê-las no centro de saúde da área de residência. A pessoa sente-se incluída, vai às mesmas respostas que outras pessoas vão. A propósito do perfil, já não sei se discorda do que foi dito, mas se calhar podemos alargar a questão do perfil, neste momento, das pessoas que estão em situação de sem-abrigo, não apenas a nível nacional, e imagino que sejam pessoas que têm um rendimento muito, muito baixo, porque a questão do limiar que estávamos a falar, como é que se passa para a situação de sem-abrigo, mas também a nível de comunidade estrangeira, portanto, de muitos imigrantes, não é? com I, que estão nessa situação, ou não? Deixe-me só voltar um pouquinho atrás e ao perfil. Nós temos uma comunidade de inserção onde estão as pessoas mais dependentes, que há uns anos não tinha pessoas em cadeira de rodas, não tinha ajudantes de ação direta para ajudar nos banhos. Neste momento temos uma unidade em que é necessário contratarmos ajudantes de ação direta para ajudar nas higienes pessoais, em que temos cadeiras de rodas, em que temos camas com elevação, ou seja, o perfil das pessoas que estão nesta fase, a nível de capacidade física e mental, é muito diminuído. Eu concordo que deviam ser os serviços públicos a resolver, mas há de me dizer um caso em que os serviços públicos arranjaram lugar para uma pessoa nesta situação, que eu não conheço. Mas nós damos alguns casos do Housing First, em que as pessoas chegaram a um nível de vulnerabilidade tão grande física e psíquica que tiveram que transitar para algumas respostas como lares. Por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, esse movimento, porque nós o que temos que, por exemplo, haver equipas que acompanham estas pessoas nas suas próprias habitações. A lógica tem que ser, quando nós encontramos alguém, por exemplo, nas nossas habitações, que já não consegue ter essa autonomia, como qualquer familiar nosso... Devia ser. Não, mas essas respostas são poucas para a população em geral, não é só para... Não é? Mas, e estamos de acordo. Mas se me permitem, eu até queria abordar o tema, no fundo, da eficácia de políticas públicas e as vossas sugestões e recomendações até ao novo Governo sobre o que é que deve ser feito, mas voltando ao tema dos imigrantes. Que retrato é que é possível traçar? Os imigrantes, de certa forma, são uma realidade nova, 2, 3 anos. Que nós não estávamos preparados. Penso que isso terá a ver um bocadinho com a imagem da Europa como o Eldorado, em que as pessoas chegam cá enganadas, em que depois vêm sem casa, sem trabalho, sem documentos e acabam na rua. E tem que ser olhada dentro daquela realidade específica e procurar soluções dentro daquela realidade específica. O que nós assistimos é que eles se movimentam muito, têm alguma mobilidade em termos de grupo, tão depressa estão em Arroios como estão na Gara do Oriente ou noutro local. Não é um problema específico de Lisboa. A questão é como é que políticas de imigração é que nós temos. Pois, tem de ser à raiz. Tem que ser à raiz. Depois andamos com paliativos. A questão é que muitas vezes, por exemplo, o que nós, até mesmo já como ONG, temos muitas vezes empresas de determinados setores a procurar mão de obra porque têm falta de mão de obra.
E temos muitas pessoas que chegam a Portugal à procura de emprego e de trabalhar. E não há ninguém, não há nenhum serviço que facilite este match, e as pessoas ficam numa situação de grande precariedade à procura por si, muitas vezes, desse emprego, e as empresas também. E às vezes vulneráveis a algumas organizações, vamos chamar organizações, que estão a explorar... Precisamente. E, portanto, às vezes só a facilitação disto poderia prevenir que as pessoas chegassem à situação em que se encontram. Mas estava a referir há pouco, Horácio, em Lisboa, enfim, foi público nos últimos meses, por várias reportagens, sobretudo neste último inverno, parece que houve uma explosão em relação à situação, por exemplo, da Gar do Oriente, que acabou por chocar muito as pessoas. As pessoas têm que estar em algum local, claro, onde tenham, não direi as condições mínimas, mas as possíveis. A Gar do Oriente, pelo menos, não chove lá. Existem associações que vão lá distribuir alguma comida. Lisboa tem esta atração de um bocadinho para as pessoas em situação de sem-abrigo. É a cidade grande. À partida há tudo, do bem e do mau. Portanto, é natural que as pessoas acabem por se dirigir para Lisboa, até porque há sempre alguém que tem um contacto em Lisboa, de outro grupo, etc, etc. É uma nova pobreza, são as pessoas empregadas que recebem valores próximos do ordenado mínimo e que chega ao fim do mês e sobra sempre mês. Mas, precisamente, relativamente à eficácia de políticas públicas, já não temos muito tempo no debate, mas que recomendações, 2, 3 recomendações que dariam, no fundo, à nova ministra ou ao novo governo? O que é urgente fazer? Em relação aos imigrantes, eu penso que é fundamental refletir sobre o fenómeno. Como é que chegam? Que medidas é que podem ser tomadas? Fazer esta ligação muito importante com os empresários que têm necessidade de mão de obra e muitas vezes não o conseguem. Porque se a pessoa tiver emprego, ganha dignidade. A dignidade é inerente. Se a pessoa não tiver emprego, até fica sujeito depois a esses grupos, digamos, mais escondidos que exploram as pessoas. A pessoa, tendo emprego e tendo casa, recuperou a sua dignidade. Em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, que sofrem de adições e saúde mental, precisam também ter respostas adequadas à sua especificidade. Ter a pessoa no centro, tratá-la, capacitá-la e, tanto quanto possível, depois deixá-la voar por si, que é o nosso objetivo. Muito bem. Américo, quer acrescentar as recomendações? O que é que, se tivesse essa possibilidade, nós sabemos que é um problema estrutural, não se resolve, obviamente, com uma varinha mágica, mas o que é neste momento mais urgente de aplicar? O que é mais urgente, claramente, como disse no início, é a habitação. E, aliás, nós também encontramos muitas pessoas que estão a trabalhar e estão em situação sem abrigo. Portanto, pessoas que até estão a ter sua vida, mas não conseguem pagar uma renda. Portanto, a questão da habitação é essencial. O dinheiro que nós gastamos nesta área, que são centenas de milhões, poderia servir também para construir muita habitação ou haver um esforço num determinado tempo, mas seriam respostas a longo prazo. Depois é preciso também, e hoje há um grande investimento financeiro, que houve uma alteração, se calhar de 2015 para agora, a nível, principalmente aqui, nós conhecemos melhor a realidade de Lisboa, investimento local, investimento do governo, investimento até de muitas empresas do setor privado, mas é preciso também irmos à procura de evidência científica, porque há muitos estudos, avaliação de impacto, quais são as respostas que funcionam, e os decisores políticos têm que trabalhar mais sobre evidência científica e não sobre a opinião de pessoas. E, portanto, é preciso pensarmos respostas que sejam eficazes na área da habitação, na área do emprego. Nós sabemos quais são as áreas que levam, ou as causas que levam as pessoas à situação de sem-abrigo. São problemas estruturais, como a habitação, o emprego, a pobreza. Este é um eixo. Um outro eixo é a área que
o apoio social falha, por exemplo, as pessoas saem da prisão sem qualquer apoio, ficam na rua, têm altas de hospitais, ficam na rua, crianças que chegam aos 18 anos, estavam institucionalizados, ficam na rua, e depois questões individuais, como o Horácio disse, estas pessoas muitas vezes foram vítimas de traumas, de violência, de agressividade e meio familiar, e muitas vezes é um conjunto destes três eixos que faz com que a pessoa fique naquela situação de vulnerabilidade. E as políticas públicas têm que ser políticas que pensamos que esta resposta é realmente efetiva e eficaz para que a pessoa saia de uma forma que não fique sempre dependente daquela resposta, que promova uma verdadeira autonomia. E depois trabalhamos na prevenção. Nós não podemos estar a resolver isto na última linha, senão é o poço sem fundo, não há dinheiro para financiar se nós estamos a resolver o problema a partir da rua. Nós temos que também ter programas que evitem que as pessoas cheguem à situação sem abrigo. Américo, Horácio, muito obrigado. Nós teríamos com certeza muito para debater, mas esta é uma situação social que acompanham no terreno e que conhecem bem e que vamos ver se consegue pelo menos reduzir o número de pessoas nos próximos tempos. Pessoas naturalmente sem abrigo. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. É tudo. Pode ver o debate no site amanhã.pt, também na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode ouvir o podcast, sim ou não, e ler no jornal Portugal Amanhã. Por isso, conto consigo na próxima semana.